E aí, pessoal, tudo beleza? Mais uma videoaula sobre computação ubíqua e computação sensível a contexto. Vamos lá. Pessoal, na aula passada eu apresentei uma revisão onde eu procurei relembrar alguns conceitos chaves da computação ubíqua e sensível a contexto. E eu lembro que eu parei exatamente nesse tópico, classificação de contexto, não foi? Então eu vou continuar a aula a partir deste tópico, classificação de contexto. Então, pessoal, na literatura acadêmica é possível encontrar várias propostas de classificação de contexto. Ainda não existe uma classificação genérica de contexto. Cada classificação é feita a partir da área e domínio de aplicação que emprega o contexto. Eu falei na aula passada que hoje várias áreas trabalham com contexto. Inteligência artificial, certo? Linguística, UX, ok? Uh, então, dependendo da área, certo? A gente consegue ter acesso a uma determinada proposta de classificação de contexto, beleza? No que se refere ao mundo computacional, nós podemos também encontrar várias propostas de classificação de contexto. Então, eu vou falar na aula de hoje sobre algumas propostas de classificação de contexto que são bastante citadas na literatura acadêmica. Dentre elas, uma que se destaca, que é bastante referenciada, é a proposta apresentada pelo Day em 2001. O Day é um pesquisador pioneiro nos estudos sobre computação ubíqua e computação sensível a contexto. E para o Day, existem duas classes de contexto: o contexto de baixo nível e o contexto de alto nível. O contexto de baixo nível, ele uh, ele se refere a informações contextuais primárias, obtidas normalmente por meio de sensores. Por exemplo, latitude, longitude, né, que são informações contextuais que podem ser obtidas a partir do GPS, ok? Um outro exemplo de informação contextual de baixo nível, o IP. Né? O IP é um valor numérico que ele permite que seja possível identificar uma máquina, ok? Uma máquina que está conectada à internet. Então, o IP é uma informação contextual primária, né? Faz parte dessa classe de informação contextual de baixo nível. Um simples horário, tudo bem? Por exemplo, 19 horas. 19 horas é um outro exemplo de informação contextual primária. Faz parte dessa classe de baixo nível, porque a partir do horário é possível inferir, por exemplo, qual é o período do dia, certo? Se é manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, são informações contextuais mais refinadas, que fazem parte de uma outra classe de contexto proposta pelo Day, que é a classe de alto nível, certo? Então, contexto de alto nível. Contexto de alto nível se refere a informações contextuais mais refinadas, derivadas a partir de informações contextuais primárias, a partir de informações contextuais de baixo nível. Por exemplo, Avenida 7 de Setembro. A Avenida 7 de Setembro é uma informação contextual de alto nível porque ela pode ser derivada a partir da longitude e latitude, certo? A mesma coisa para a zona administrativa da cidade, zona norte, por exemplo. É uma informação contextual de alto nível que pode ser derivada a partir de coordenadas obtidas por meio de um GPS, latitude e longitude, certo? E como eu havia falado antes, período, né, período do dia, como manhã, tarde, noite, o período pode ser derivado a partir do horário, né, que é uma informação contextual de baixo nível, beleza? E também, pessoal, preferências, né? Preferências do usuário, que nós chamamos de preferências contextuais. Ah, é um exemplo de informação contextual de alto nível que pode ser derivado a partir da combinação de informações contextuais de baixo nível. Olha só que interessante.
ok? Daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar para vocês como é possível inferir uma preferência contextual é, a partir de informações contextuais de baixo nível, utilizando uma abordagem baseada em aprendizagem de máquina. Beleza? Então, em sistemas sensíveis ao contexto, é, existe, existe um elemento muito importante que é o elemento responsável por transformar informações contextuais de alto nível, na verdade, derivar a partir de informações contextuais de alto nível, informações contextuais de alto nível, certo? Uh, e esses elementos, eles são normalmente baseados em modelos matemáticos, modelos lógicos, técnicas de inteligência artificial. Então, dado como entrada uma informação contextual de baixo nível ou informações contextuais de baixo nível, esse elemento, esse componente, ele vai gerar como saída uma informação contextual de alto nível. Beleza? E esse mecanismo ele pode ser viabilizado por meio de modelos matemáticos, modelos lógicos, técnicas de inteligência artificial como raciocínio baseado em regras, raciocínio baseado em casos, machine learning, né, deep learning, são ferramentas que podem ser utilizadas para construir esse elemento responsável por derivar informações contextuais de alto nível a partir de informações contextuais de baixo nível, ok? Então aqui tem um exemplo bem simples, onde uma informação contextual de alto nível ela foi derivada a partir de duas informações contextuais de baixo nível, usando raciocínio baseado em regras. Raciocínio baseado em regras é uma técnica de raciocínio que ela pode ser implementada por meio, por meio de estruturas de decisão, estruturas condicionais, do tipo if-else, né? Se, então, certo? Então, observe esse exemplo. Ó. Se o horário atual é igual a 18 horas, como é possível obter o período do dia? Ou seja, como é possível inferir se é manhã, se é tarde, se é noite? Certo? E aí uma possível solução que pode ser empregada é raciocínio baseado em regras, implementadas através de uma estrutura condicional, conforme vocês estão vendo aqui. Então observe a regra que foi implementada. Se o horário é maior ou igual a 18 horas e, olha o operador aí, e horário é menor ou igual a 5 horas, então período do dia é igual à noite. Beleza? Então vocês observaram que através de duas informações contextuais de baixo nível, nesse exemplo, horário 18 horas, horário 5 horas, certo? Foi possível, possível derivar qual é o período de dia correspondente à noite, né? Deu para entender, pessoal? Beleza? Então, essa técnica de raciocínio baseado em regras, ela pode ser empregada para criar o modelo que vai ser usado, né? Esse modelo que vai ser usado para derivar informação contextual de alto nível a partir de informações contextuais de baixo nível. Pode ser usado. No entanto, essa é uma técnica que vai exigir por parte do desenvolvedor a abstração, né? A abstração de um conjunto de regras que vão permitir que seja possível a esse componente conseguir derivar informações contextuais de alto nível de uma forma mais precisa, certo? Vai depender também do sistema sensível ao contexto que vai ser desenvolvido e de quais informações contextuais de alto nível que devem ser derivadas, certo? Então, o desenvolvedor, né, ele pode especificar um conjunto de regras que vão derivar informações contextuais de alto nível. Por exemplo, a gente poderia adicionar pelo menos mais umas duas regras aqui no mínimo
para viabilizar que fosse possível derivar a informação contextual de alto nível correspondente ao período da tarde e o período da manhã, certo? Então, dependendo da complexidade, esse número de regras vai aumentar. Vale ressaltar que existem outras abordagens que são mais, vamos dizer assim, mais eficientes, né, para implementar esse raciocínio, né, para implementar esse componente que vai derivar informações contextuais de alto nível. E dentre essas técnicas se destacam aprendizagem de máquina, beleza? Daqui a pouquinho eu vou mostrar, como eu já tinha falado antes, uma abordagem baseada em aprendizagem de máquina para realizar esse raciocínio contextual, vamos dizer assim. Aqui tem um outro exemplo de como é possível, a partir de informações contextuais de baixo nível, por exemplo, saber se um determinado objeto, se ele encontra-se em uma determinada zona da cidade, certo? Nesse exemplo, está sendo utilizado um modelo lógico, matemático, ok? Para determinar se esse objeto se ele está dentro de uma região. Que nesse caso, a região ela é representada através de um polígono complexo. E o objeto ele é representado através de um ponto. Beleza? Então, observem esse polígono complexo. Ok? Observem que no polígono complexo existem pontos, né? Uh, que são utilizados para representar uma determinada área, uma determinada zona, ok? Nós podemos considerar também esse polígono como um grafo, né? Um grafo. E aí observem que nesse polígono complexo tem um ponto vermelho. Esse ponto vermelho ele representa um objeto, por exemplo, uma pessoa, um carro. E eu quero saber se esse objeto, se ele está dentro ou fora de uma determinada zona da cidade, certo? Então, o ponto vermelho é o objeto. E aí, como é que é possível, através desse modelo lógico, matemático, saber se o carro, se ele está dentro ou fora de uma determinada zona da cidade, representada por meio desse polígono? Então, vamos lá. O raciocínio é o seguinte, ó. Se o número de pontos da intersecção de cada lado desse objeto, né, desse ponto vermelho, for igual a ímpar, certo? Significa que esse objeto ele está contido dentro do polígono, dentro da zona da cidade. Senão, se o número de pontos da intersecção, né, em relação a esse objeto, se o número de pontos da intersecção de cada lado for par, então esse objeto ele não está contido dentro do polígono. Olha só que interessante. Vamos confirmar isso? Então observe o ponto vermelhinho aí. Ó. Vamos contar a quantidade de pontos de cada lado. Então, lado direito, ó, 1, 2, 3, 4. Aliás, 1, 2, 3. Ou seja, 3 é ímpar, certo? Lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é ímpar. Então, 5 do lado esquerdo, 5 do lado direito. De acordo com o modelo lógico, indica que esse ponto ele está dentro do polígono, dentro da zona, por exemplo, da cidade, né, de uma determinada zona da cidade. Deu para entender? Certo? Se não, né, se o número de pontos dessa intersecção de cada lado do polígono for par, então o nosso ponto ele não está contido no polígono. Beleza? É um modelo interessante, né? Para quem ficou curioso e deseja saber mais como funciona esse modelo, eu coloquei aqui a URL que mostra, que viabiliza que a gente possa acessar, né, um artigo que descreve melhor esse modelo. Beleza? Então a gente viu que através, né, de um modelo lógico, um modelo matemático, é possível a gente confirmar a localização de um objeto, certo? Confirmar se esse objeto se ele está localizado dentro ou fora de uma determinada zona da cidade. Beleza? Vamos mais a um exemplo.
Dado uma base, né, dado como uma entrada uma base de dados, ou um histórico de uso, ou um histórico de contextos passados, composto por registros contextuais, que são baseados em contextos de baixo nível, como obter as preferências contextuais? Olha só, preferências contextuais que eu tinha comentado antes, certo? Então, imaginem um dataset, né? Um conjunto de dados, um conjunto de registros, onde cada registro corresponde a um contexto, certo? Então por isso que é chamado de registro contextual. Então onde cada registro corresponde a um contexto no qual o usuário ele interagiu, onde esse usuário realizou alguma atividade, certo? Alguma tarefa, onde esse usuário assistiu um determinado conteúdo ou escutou uma determinada música, certo? Então, imaginem, né? Imagine esse dataset. Por exemplo, quando nós estamos navegando na web, o Google, né? Ele normalmente ele registra, se nós estivermos logados no Google, ele registra todos os sites que a gente acessa. E ele registra o site que a gente acessa, o dia, o horário em que a gente acessou um determinado site, certo? Qual foi o navegador que nós usamos para navegar na web, tudo bem? Então, isso é registro, né? São registros contextuais, que são armazenados nesse histórico de navegação contextual do usuário que o Google ele mantém, certo? Então, como é que é possível, a partir desse histórico de registros contextuais, conseguir predizer, conseguir inferir uma informação contextual de alto nível, derivar uma informação contextual de alto nível, que nesse caso é, se refere a preferências contextuais do usuário? Como é possível fazer isso? Então, para a gente fazer isso, nós podemos usar técnicas de aprendizagem de máquina, ou até mesmo de deep learning. Eu vou mostrar para vocês uma abordagem, inclusive essa abordagem eu criei, para derivar informações contextuais de alto nível a partir de informações contextuais de baixo nível, usando a aprendizagem de máquina, especialmente para inferir preferências contextuais. Então vamos lá. Bom, observem com calma, né, esse slide. Eu vou explicar passo a passo como é que funciona essa abordagem. Primeira coisa a observar é o dataset. Observe o dataset, ó, número 1 aí, ó, dataset. Então, esse dataset ele contém um conjunto de registros, certo? Cada registro corresponde a um contexto, a um contexto. A um contexto no qual um determinado usuário, por exemplo, ele acessou um determinado tipo de conteúdo, beleza? Então, cada linha corresponde a um contexto, né? Cada linha corresponde a um registro contextual. E observe que cada registro contextual, por que é chamado de registro contextual? Porque cada registro ele é composto por atributos, né? Atributos contextuais. Atributos contextuais também é um termo que eu criei. Atributos contextuais, certo? Quais são os atributos? Vamos dar uma olhada aí, ó. Lugar, dia, período, dispositivo, certo? Por que eu chamo de atributo contextual? Porque cada atributo está associado a uma dimensão semântica, a uma dimensão contextual que nós vimos na aula passada. Estão lembrados? Quais são? Who, where, when, how, what. Estão lembrados disso? Certo? Então, esses atributos eles são definidos como atributos contextuais porque eles representam as dimensões semânticas. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui o lugar, o atributo lugar, ou seja, o lugar onde o usuário ele estava quando ele acessou um determinado tipo de conteúdo. O lugar, beleza? É um atributo contextual do tipo where, né? Where, onde, localização. Tá dando para entender? Bora dar uma olhada no outro atributo, no atributo dia, ou seja, o dia em que o usuário acessou um determinado conteúdo. Dia. Observe que o dia é um atributo contextual do tipo when. When, quando, né? Tempo, certo? Tempo. A dimensão semântica when, né? De tempo. Beleza? Vamos dar uma olhada no terceiro atributo contextual, período. Período está associado à dimensão semântica when também, que é tempo. Período, tempo, certo? Manhã, tarde, noite, qual é o período? O período do dia, certo?
O quarto atributo contextual, observem, how, como. Como o usuário acessou o conteúdo? Ah, o usuário acessou o conteúdo por meio do seu notebook, por meio de uma Smart TV, certo? Por meio do seu smartphone, por meio de um navegador veicular, né? De um multimídia, um computador de bordo. Como esse usuário acessou o conteúdo? Beleza? Então, lugar, dia, período, dispositivo são atributos contextuais que eu chamo de atributos contextuais preditivos. Preditivos. Eles representam um determinado contexto, certo? E o último atributo, o quinto atributo, que é o conteúdo, que se refere ao conteúdo que o usuário, ao tipo de conteúdo que o usuário ele acessou em um determinado contexto. Beleza? Por isso que está associado a esse atributo a dimensão semântica what, o que significa o que, o qual. Né? Qual conteúdo o usuário acessou, certo? E esse atributo, ele é um atributo especial, porque ele é o atributo de classe. É o atributo de classe. Ou seja, ele associa, né, uma determinada classe de conteúdo a um contexto. Então, de acordo com um determinado contexto, né, o usuário, né, em determinado contexto, o usuário acessou uma determinada classe de conteúdo. Olha só que interessante, certo? Então, imagine um sistema, né, umbíquo, sensível ao contexto, que toda vez quando o usuário acessa um determinado tipo de conteúdo, um registro vai ser gerado e vai ser adicionado nessa base de dados, nesse dataset, que eu chamo de registros contextuais. Estão entendendo? Certo? Então, quanto mais o usuário ele interagir com o sistema, mais registros contextuais serão gerados e serão adicionados nessa base de dados, nessa base de registros contextuais, nessa espécie de histórico, né? Histórico de contextos nos quais o usuário acessou determinado tipo de conteúdo. Beleza? Então, uma vez que esse dataset ele é gerado, eu posso aplicar sobre esse dataset algum algoritmo de machine learning, de aprendizagem de máquina, especialmente algoritmos que implementam a tarefa de classificação, certo? Então eu posso aplicar um algoritmo de aprendizagem para obter um modelo de conhecimento a partir desses exemplos, a partir desses registros. E esse modelo de conhecimento ele pode ser representado por meio dessa simples função aí, ó, f de x. Então, f de x, né, y igual a f de x. F de x é uma função que corresponde a um modelo de conhecimento, que dado como entrada um registro x, que corresponde a um contexto, um registro contextual x, essa função ela vai gerar como saída, né, ela vai gerar como valor de y, ela vai obter a classe, né, a classe que é a preferência do usuário, a preferência contextual do usuário, o tipo de conteúdo que o usuário curte, né, acessar em um determinado contexto. Beleza? Deu para entender? Certo? Então, primeiro passo, gerar, né, o dataset, o histórico de contexto. Passo 2, aplicar um algoritmo de aprendizagem que implementa a tarefa de classificação. Certo? Passo 3, para gerar o modelo de conhecimento que vai ser usado pelo sistema, né, pelo sistema acessível ao contexto, para que, dado como entrada um contexto atual onde o usuário se encontra, esse sistema vai poder, por exemplo, saber qual é o tipo de conteúdo que é adequado para esse usuário. E, de repente, sugerir para esse usuário conteúdos, né, deste tipo, beleza? Que estão passando, né, ou que irão passar no contexto no qual o usuário se encontra. Certo? De repente, um programa de TV, né? Certo? Então, o que eu acabei de falar é exatamente a segunda etapa. São duas etapas. A primeira etapa é essa etapa que chama de aprendizado contextual, que é quando a aprendizagem de máquina ela vai aprender, né, através dos exemplos, através dos registros contextuais, sobre as preferências contextuais do usuário, e aí o modelo de conhecimento vai ser gerado. E na segunda etapa, uma vez que o modelo foi gerado, é a etapa de predição, que é exatamente quando o sistema ele usa o modelo de conhecimento para, dado como entrada X, né, que é um registro contextual, predizer qual é a classe
né? Qual é o tipo de conteúdo que esse usuário ele vai ter interesse no contexto no qual ele está inserido, no contexto atual, certo? Então, é a etapa onde é inferida uma preferência contextual, a partir de um registro de teste. O registro de teste é o X, certo? É o argumento X da função. Então, para isso é necessário que o algoritmo de predição utilize o modelo de conhecimento y igual a f de x obtido na etapa 1. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo com calma. Ó. Passo 1, observe o passo 1. O passo 1, observe que nós temos aí um registro contextual de teste, ou seja, o registro no qual um determinado usuário ele encontra-se, por exemplo, certo? Então, qual é o contexto no qual esse usuário ele se encontra? Ele está na casa dele, num domingo, à noite, assistindo a TV, certo? Qual é a classe de conteúdo, qual é o tipo de conteúdo que esse usuário provavelmente ele vai ter interesse? Deu para entender, pessoal? Então, esse registro ele vai ser passado como argumento para o modelo de conhecimento, para a função f de x, e essa função f de x ela vai gerar como saída o valor de y, que corresponde ao quê? A preferência contextual, a classe, o tipo de conteúdo que o usuário tem interesse. Muito legal, né? Fui eu que desenvolvi essa abordagem aí de raciocínio, de derivar, né, informações contextuais usando a aprendizagem de máquina, ok? Derivar preferências contextuais, certo? Deu para entender? Beleza? Então, essas são abordagens, são técnicas que vocês podem utilizar para, dado comentário de informações contextuais de baixo nível, informações contextuais primárias, gerar, né, informações contextuais de alto nível, certo? Que o sistema ele vai usar, né, essas informações contextuais de alto nível para oferecer para o usuário um conteúdo personalizado, um conteúdo sensível ao contexto, para adaptar o seu comportamento, né, habilitando ou desabilitando determinadas funções, dependendo do contexto do usuário. Vocês estão me entendendo? Certo? Por exemplo, imagine um smartphone que ele seja sensível ao contexto. Que rode nele uma aplicação que seja sensível ao contexto, que é uma aplicação que ela vai, por exemplo, ativar ou desativar determinadas aplicações no smartphone de acordo com o contexto no qual o usuário está localizado. Então, se o usuário estiver, por exemplo, em casa, né, determinadas aplicações vão ser habilitadas para ele. Né? Se ele estiver, por exemplo, no trabalho, outras aplicações vão ser habilitadas para ele. Aplicações que sejam adequadas para o contexto no qual ele está, no contexto no qual ele vive, né? Ele se encontra em um determinado momento. Deu para entender, pessoal? Dá para a gente pensar em várias aplicações interessantes. Outras propostas de classificação de contexto. Bom, um outro pesquisador também que é muito conhecido entre os pesquisadores da área de computação bico-sensível ao contexto é o Schlicht. É difícil pronunciar o nome dele. E ele também apresentou uma proposta de classe de contexto. Para ele, as informações contextuais elas podem ser classificadas em 3 tipos: contexto do usuário, contexto físico, contexto computacional ou contexto de infraestrutura. Para o DEI, né, contexto de baixo nível e contexto de alto nível. Para o Schlicht, contexto do usuário, contexto físico ou contexto computacional ou de infraestrutura, certo? Então, o contexto do usuário. O contexto do usuário se refere a informações contextuais relacionadas ao contexto do usuário, relacionadas ao usuário. Por exemplo, a identificação do usuário, a localização, certo? Informações temporais, atividade que o usuário realiza, preferências, características fisiológicas, certo? São exemplos de informações contextuais relacionadas ao contexto do usuário. Tudo bem? A gente observa hoje em dia um grande número de aplicações que levam em consideração o contexto do usuário para oferecer para o usuário uma experiência de interação mais natural, mais simples, mais fácil, mais inteligente. Certo? Contexto do usuário. E o contexto físico? O contexto físico, essa classe, né, se refere a informações contextuais relacionadas ao ambiente. Por exemplo, nível de luminosidade, temperatura, umidade, certo? São informações contextuais que, para esse pesquisador, elas
elas fazem parte dessa classe, né? Contexto físico, beleza? São informações que podem ser obtidas através de sensores, né? Especialmente através de sensores, ok? Contexto computacional ou contexto de infraestrutura. São informações contextuais relacionadas a tecnologias de rede, de hardware e software que são empregados, né, para viabilizar que seja possível o acesso ao sistema, né, ao sistema acessível ao contexto. Que tipo de informações? Largura de banda, tipo de rede, protocolos, QoS, resolução dos dispositivos. O YouTube, por exemplo, é um sistema acessível ao contexto que ele, ele utiliza esse tipo de informação, essa classe de informação de contexto, que é o contexto computacional. Especialmente, ele utiliza informação contextual relacionada à largura de banda, a velocidade, né? Velocidade da rede, da conexão, de modo que através dessa informação ele consegue adaptar a resolução do vídeo, né? Vocês já devem ter percebido isso. Então, conforme a velocidade atual da rede, o YouTube ele faz essa adaptação, né? Da qualidade da imagem, né? Certo? É uma informação que ele utiliza para oferecer para o usuário, né, um comportamento inteligente. Beleza? Bom, ainda existe mais uma proposta de classe de contexto que faz parte do mundo computacional, que é uma que foi proposta pelo Brésilion, que é um pesquisador francês, também da área de computação bioacessível contexto, certo? Ele apresenta uma outra proposta de classificação de contexto que indica que o contexto deve ser sempre visto como relativo ao foco atual de atenção do usuário. Olha só que interessante. Então, observe essa figura que ilustra essa abordagem de classificação de contexto proposta pelo Brésilion. O contexto ele pode ser classificado de acordo com o foco de atenção do usuário, certo? E quais são as classes de contexto que o Brésilion ele apresenta, né, como proposta? O contexto proceduralizado, o conhecimento contextual e o conhecimento externo. Beleza? Essas são as três classes de contexto que o Brésilion ele propôs, né? E elas dependem do foco do usuário, certo? Vamos entender isso melhor. Por exemplo, o foco, o que é o foco, né? O foco pode ser um passo na execução de uma tarefa ou uma tomada de decisão. Né? O foco de atenção. É o que permite determinar quais informações contextuais devem ser utilizados para compor um contexto. Certo? Então, o foco, o foco do usuário, ele determina, né, quais são as informações contextuais que são importantes, certo? Que são importantes, que devem compor um determinado contexto para uma determinada aplicação, beleza? E aí, como eu já tinha falado antes, ele propôs essas três classes: conhecimento externo, conhecimento contextual, conhecimento proceduralizado. O conhecimento externo, né, essa classe, conhecimento externo, são informações contextuais que não possuem qualquer relação ao foco. São informações contextuais marginais. Conforme vocês estão vendo, conhecimento externo está na parte externa, na parte marginal. Beleza? Então são informações contextuais que não são tão relevantes para o usuário, né? Que não são relevantes para a atenção, para o foco do usuário. O conhecimento contextual indica quais são as informações contextuais que estão diretamente relacionadas ao foco. Né? São informações contextuais que estão diretamente relacionadas ao foco, à atenção do usuário. Certo? Conforme vocês estão observando aqui, ó, conhecimento contextual, né? Beleza? É uma classe mais interna. Tá? E o contexto proceduralizado são informações contextuais efetivamente utilizadas em um foco. Né? São informações contextuais que serão efetivamente instanciadas, empregadas, que farão parte de um contexto que será explorado por meio de uma aplicação sensível ao contexto, por meio de um sistema sensível ao contexto. Ok?
Então, essa figura ela ilustra ainda de uma forma muito mais didática a diferença entre cada uma dessas classes. Então, vamos começar, né, pelo conhecimento externo, certo? Olha o conhecimento externo, ele é formado pelas seguintes informações contextuais: peso, idade, última viagem, estado civil, certo? Por que essas informações contextuais elas fazem parte do conhecimento externo? Porque observem qual é o foco. Qual é o foco? Observe o foco. Ó, o foco é desenvolvimento de software. É o foco de atenção do usuário. É o foco de atenção do sistema, né, que será desenvolvido. Certo? Então, todo o contexto é relativo a um foco. Certo? Relação com o que o usuário está fazendo. Que nesse caso, qual é a tarefa? Desenvolvimento de software. Beleza? Vamos agora para outra classe, ó, conhecimento contextual, que é uma classe mais interna. Observe, ó, conhecimento contextual. Quais são as informações contextuais que estão presentes? Equipe, horário, presença, especialidade, disponibilidade, habilidade, reputação, experiência, certo? Essas informações contextuais elas fazem parte do foco de desenvolvimento de software, mas são informações contextuais que não serão efetivamente utilizadas, certo? Vamos agora observar a classe contexto proceduralizado. Nessa classe contexto proceduralizado, nós temos informações contextuais como equipe, especialidade, presença, certo? Equipe, Carlos e André. Especialidade, Java, UML, presença, on-off. Ou seja, são informações contextuais que são que serão efetivamente empregadas, que tem uma relação muito forte com o que o usuário está fazendo, que é desenvolver software, certo? Então, essas informações contextuais, elas deverão, né, ser utilizadas por alguma aplicação, por alguma ferramenta que seja sensível ao contexto, que possa apoiar a tarefa de desenvolver software. Beleza? Então, essas são as 3 classes de contexto que foram propostas pelo Brasilion, e segundo o Brasilion, essas 3 classes elas são relacionadas ao foco de atenção. Deu para entender? É muito interessante, né, pessoal, a gente observar essas propostas de classificação de contexto. Né? É interessante a criatividade dos pesquisadores de abstraírem essas classes, essas abordagens, de organizar, né, de tipificar as informações de contexto. É bem interessante. Não é não, pessoal? E outra coisa, essas classes de contexto, elas ajudam a gente, né? Elas ajudam a gente. Na hora que nós estamos procurando abstrair, identificar quais são as informações contextuais que são relevantes para um determinado sistema acessível ao contexto que nós vamos desenvolver, essas classes elas ajudam, né? Elas ajudam a gente nessa tarefa de abstração. Beleza? Bom, como é de praxe, né, normalmente eu sempre procuro passar uma atividade relacionada à aula e eu gostaria, né, que vocês procurassem realizar, né, esse exercício, executar esse exercício, que é o seguinte: ó, apresente uma proposta de aplicação acessível ao contexto. Defina o objetivo da aplicação. Identifique as classes de contexto, as informações de contexto que serão exploradas pela aplicação e a forma como serão obtidas. Beleza? Então eu gostaria que vocês escrevam, né, um texto, né, onde nesse texto vocês vão apresentar a proposta de uma aplicação acessível ao contexto, de um sistema acessível ao contexto, certo? Então deixar bastante claro qual é o objetivo da aplicação, né? Quais são as classes de contexto que estão relacionadas a essa aplicação que vai ser desenvolvida, quais são especialmente as informações de contexto que vão ser exploradas, né? E como essas informações contextuais elas são obtidas. Que tipo de mecanismo vão viabilizar que seja possível que a aplicação que vocês vão desenvolver possa perceber o contexto, especialmente através de uma percepção implícita, né? Sem que o usuário tenha que explicitamente ficar fornecendo essas informações. Beleza, pessoal? Certo? Legal?
Então, vamos fazer esse exercício, certo? E aí, essa figura aqui, ela é muito interessante porque ela apresenta uma espécie de processo, né? De processo de desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto. Beleza? É um processo de desenvolvimento de software bem enxuto de suporte à criação de aplicações de sistemas sensíveis ao contexto. Então, esse processo ele é dividido em 3 etapas, ou metodologia, em 3 etapas. Coleta, análise e utilização, certo? Então, nessa etapa de coleta, onde, né, o desenvolvedor ele vai exatamente procurar pesquisar, identificar quais são os mecanismos que vão ser utilizados para viabilizar que seja possível coletar, né, obter as informações contextuais, conforme o exercício que eu acabei de passar para vocês, né? Ou seja, a forma como serão obtidas. Então, nessa etapa, é a etapa onde você vai determinar, né, quais são os mecanismos de captura, de coleta de informações contextuais que vão ser exploradas, certo? Beleza? Uh, e também, né, nessa etapa, já identificar quais são as informações contextuais, quais são as classes de informações contextuais que vão ser exploradas pelo sistema, certo? Nessa terceira etapa, que é a etapa de análise, é onde nós iremos especificar quais são as técnicas que vão ser utilizadas para derivar informações contextuais de alto nível a partir de informações contextuais de baixo nível. Derivar preferências contextuais do usuário, por exemplo, certo? Então, é nessa etapa que a gente vai identificar quais são as técnicas que vão ser utilizadas, né? Quais são as abordagens, né, que vão ser utilizadas para implementar essa lógica de negócios, vamos dizer assim, né, esse raciocínio, certo? Que tipo de modelos vão ser utilizados, né? E o detalhe também é que, por exemplo, vamos voltar lá para aquela minha abordagem. Observe, nessa abordagem eu estou trabalhando com dados estruturados, certo? Eu estou trabalhando com uma tabela, né? Uma tabela composta por registros, né? Dados estruturados. Então, usar tabela é uma técnica que nós podemos utilizar para estruturar as informações contextuais, certo? Para que a partir dessa tabela, né? A partir desse dataset, vai ser possível a gente aplicar técnicas para raciocinar, né? Para derivar informações contextuais de alto nível. Mas além de tabelas, né, eu posso utilizar outras técnicas, né? Outras técnicas para estruturar os dados, para formatar os dados, certo? Então tudo isso faz parte, né, dessa etapa de análise, beleza? E aí, na etapa de utilização, é exatamente, né, definir como a informação contextual, as informações contextuais de alto nível que serão derivadas, como essas informações elas vão ser utilizadas por um sistema, por uma aplicação, certo? Como? É, a, a informação vai ser utilizada para recomendação de conteúdo, recomendação de serviço, recomendação de informações, certo? Elas vão ser utilizadas para adaptar o conteúdo, né? Elas vão ser utilizadas para orientar o usuário, né? Certo? Para ajudar, né? Ajudar o usuário a realizar determinadas atividades, determinadas tarefas, ok? Pessoal, assim, a imaginação é o limite, né? Com relação à forma de utilizar as informações contextuais de alto nível que são derivadas, beleza? E aí eu gostaria que vocês percebessem, né? Enxergassem as possibilidades, né? As possibilidades de utilização interessantes que podem ser criadas através da exploração do contexto, especialmente através da coleta, da análise, né? Usando técnicas para derivar informação contextual de alto nível a partir de informação contextual de baixo nível, como raciocínio baseado em regras, raciocínio baseado em casos, machine learning, deep learning, certo? Modelos matemáticos, modelos lógicos, entre outras técnicas. Beleza, pessoal?
Então, eu vou parar por aqui, nossa aula de hoje. Vou deixar esse exercício aqui para vocês, né? Eu já tinha comentado antes. Recomendo que vocês façam, beleza? Recomendo fortemente que vocês procurem pesquisar, né, sobre aplicações ubíquas, aplicações sensíveis ao contexto. Como eu já havia falado para vocês, um ótimo exemplo, né, de computação ubíqua, computação sensível ao contexto, um ótimo exemplo é o Google. É o Google. É um ótimo exemplo, né? Se eu chegar aqui e digitar imóveis, né, imóveis. Olha só que interessante, ó. Olha só que legal. Ele já está me mostrando aqui, ó, é, corretoras de imóveis que estão mais perto de mim, ó, no mesmo bairro, né, no mesmo bairro onde eu me encontro. Muito legal, muito legal. Aqui está a minha localização e aqui, né, a gente observa algumas corretoras, né, de imóveis que estão mais perto de mim. Perceberam? Então, a partir da minha localização, né, o Google, né, ele, ele trouxe para mim, ó, né, é, sites sobre vendas de imóveis, especialmente de empresas que trabalham com vendas de imóveis, né, que estão mais próximos de mim. Beleza? Muito legal, né, pessoal? Muito legal. Certo? Vou fazer mais um teste aqui. Vamos ver se vai dar certo. Qual é a unidade de saúde mais próxima de mim? Esta é a lista de unidade de saúde mais próxima de mim num raio de 2 quilômetros. Verifique os avisos sobre a Covid-19 antes de sair de casa. Muito legal, né, pessoal? Vocês escutaram? Acho que vocês escutaram, né? A assistente respondendo a minha pergunta, né? Olha só que legal, certo? Então aqui no mapa eu estou visualizando as unidades de saúde que estão mais próximas de mim. A unidade mais próxima é essa daqui, ó, é José Raiol, né, que está mais próxima de mim. Muito legal, né, pessoal? E além disso, né, além de mostrar no mapa, a ferramenta mostra também a lista, né, de unidades de saúde que estão mais próximas de mim, colocando no topo da lista a unidade que está mais próxima de mim, que está a 850 metros de distância. Muito legal, né, pessoal? Então isso aqui é exemplo de computação ubíqua e computação acessível ao contexto. Por que computação ubíqua? Porque esse serviço eu posso acessá-lo em qualquer lugar, a qualquer momento. E por que acessível ao contexto? Porque dependendo do meu contexto, o comportamento do sistema vai ser diferente. O resultado, né, é, do conteúdo, da pesquisa, né, vai ser diferente. Beleza? Muito legal, né, pessoal? Ok? Então, eu vou parar por aqui. E aí a gente continua na próxima aula. Beleza, pessoal? Certo? Se alguma coisa não ficou clara, eu estou à disposição de vocês. Me mandem e-mail. A gente pode trocar ideias através do mural também. Certo? Então eu recomendo fortemente que vocês procurem fazer, né? Procurem fazer esse exercício aqui. É muito importante. Gostaria que vocês façam esse exercício e que vocês enviem para mim, né, o exercício para eu poder dar uma estudada, dar uma lida, porque não sei se vocês devem lembrar, mas eu falei na aula passada que a nossa segunda avaliação será uma avaliação prática, né? Vocês vão desenvolver um sistema, uma aplicação acessível ao contexto. Então seria interessante que desde já vocês já comecem a pensar no que vocês vão fazer. Então esse exercício é a semente, né? É o pontapé inicial, beleza? Que vai servir como um estímulo, né? Para que vocês já comecem a trabalhar nesse projeto de vocês, tá bom? Então caprichem aí nas ideias. Eu espero que eu quero receber ideias bastante inovadoras, criativas por parte de vocês. Vocês sabem que eu curto essas coisas, né? Legal?
Beleza, então? Bom, então a gente continua na próxima aula. Um grande abraço para vocês, pessoal. Tudo de bom.